A política não está feita, a política faz-se. Então, pensa voltar a pedir um visto para visitar Portugal? Não. Qual é a razão que o levaria a não querer ir a Portugal? Não, significa que tenho um calendário muito pesado, vou visitar vários países africanos e vou para os Estados Unidos. Daquela vez, quando eu pedi o visto, estava no meu programa. Visitar países europeus, de entre eles Portugal, depois do meu regresso dos Estados Unidos. Desta vez, eu tenho um calendário muito ocupado para visitar países africanos, são mais de 10, e depois vou para a América. Da América também passo pela Europa e vamos. Não tenho programa de ir para Portugal, mas veremos. Bem, fala-se muitas vezes da possível cooperação entre Portugal e Angola. Concretamente, em que planos é que essa cooperação se pode manifestar e desenvolver? Bom, nos meus discursos eu nunca variei. A UNITA na sua direção e a UNITA no seu povo, nos seus militantes. Nós estamos ligados sentimentalmente a Portugal, nós falamos português, nós ensinamos em português. Nós temos um conhecimento profundo de que a reabilitação da administração de Angola passa pela cooperação com Portugal. Mesmo economicamente, temos que trabalhar com Portugal, porque aqueles que querem investir, têm dinheiro, mas não têm o conhecimento social de Angola. Logo, nada está alterado. Pensamos que Portugal precisa de ser mais aberto, para não ver só Angola com o MPLA, mas Angola com os angolanos. E nesta altura facilitaria, mas no entanto, nada posso dizer que tivesse criado um entrave na nossa comunicação, nem na nossa compreensão de Portugal. Portugal sabe que uma Angola independente, realmente independente, agora estão a tratar como uma Angola que não é realmente independente. No meu conceito, a Angola de agora tem muita influência estrangeira em que os angolanos são livres de decidir. Mas um dia, e esse dia não está muito longe, um dia quando os angolanos puderem decidir livremente, haverá um país soberano. E este país soberano poderá determinar claramente os seus interesses. E também interesses dos seus amigos. E penso que esse governo soberano terá em consideração a posição de Portugal. Portugal tem uma posição única, ímpar em relação a outros possíveis parceiros. E Portugal tem de se preparar para isso. Ouço falar do plano Mini Marshall. Discutiram com quem o plano Mini Marshall? Isso significa então que Lisboa nunca contatou a UNITA, quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Secretaria de Estado da Cooperação, nunca contataram a UNITA na perspectiva da aplicação desse futuro plano Marshall? Não, nunca. Absolutamente nada. Estamos a ouvir nos jornais. Não é grave, porque até terem avançado já alguma coisa para nós podermos depois rever, também é um passo em frente. Contudo, a minha percepção do que vai ser Angola da manhã é um país que vai tentar por todos os meios firmar a sua soberania. É muito importante isto, firmar a sua soberania. E nessa afirmação da soberania, determinarmos claramente quais são os nossos interesses. E como somos um país pequeno, um país arruinado pela guerra, vamos precisar, sinceramente, de apoio de outros países. Nesses países, Portugal é o primeiro parceiro. Também vamos tomar com Portugal quais são os interesses de Portugal. Porque interesses de Portugal não são necessariamente os angolanos, não é verdade? E nesta cooperação, Angola, Lisboa, Lisboa, Angola, Luanda, Lisboa, Lisboa, Luanda. Hoje a terminologia Luanda, Lisboa convém, amanhã talvez é Angola, Luanda. Lisboa representa Portugal, Luanda não representa Angola. Nós pensamos que o diálogo, o contacto, a cultura, a língua, tudo isto vai nos ajudar a ultrapassar pequenos problemas. Porque eu considero que tudo o que houve entre Portugal e a UNITA são pequenos problemas. Mas os pequenos problemas acompanham sempre os grandes problemas, né? Porque eu estou mais ou menos ao corrente do que se faz estes dias entre Portugal e Angola. Vender sapatos, vender vinhos, vender isto. Isso nós não queremos. Nós queremos uma cooperação séria. Uma cooperação séria que... O que seria uma cooperação séria? Uma cooperação séria, são projetos agrícolas, são projetos de transportes, são projetos de estradas, etc. Não é essa coisa de comprar, colocar, isso não. Isso não presta. Não presta porque são coisas que se vendem e tira-se o dinheiro rapidamente para Portugal. Não, é preciso fazer os projetos sérios de cooperação econômica, de cooperação industrial,
de cooperação educacional, industrial, e com bancos, com seguro, de formas que não dê aso a que o indivíduo queira roubar um pouco mais rapidamente e pode. A estrutura tende a impedir que alguém roube rapidamente. É através dos bancos, vamos fazer transferência, leva o seu tempo, não é verdade? Uma coisa séria. E o que está a fazer hoje o MPLA, considero que não é sério. Os barcos vão lá, descarregam, levam-se o dinheiro. Um país como Angola não se pode permitir essa maneira de tratar. Isso, evidentemente, não dirá respeito apenas aos investimentos portugueses, mas a todos os investimentos a todos os outros estão a fazer isso. Neste fim de século, a interdependência é outro lugar comum. A interdependência tornou-se planetária. Há, em seu entender, alguma relação entre a política de Gorbachev e aquilo que está a suceder na África Austral neste momento, designadamente em Angola? Com certeza, com certeza. Que importância lhe atribui? Muita, porque até que o presidente Reagan e Gorbachev se tivessem encontrado, tivessem sentido, primeiro em Reykjavik, tivessem sentido que as grandes potências já não deviam se degladiar em conflitos regionais, e que deviam encontrar uma maneira de cooperação ou de diálogo, não se passou nada. Continuamos em guerras em toda parte, no Afeganistão, no Camboja, na Etiópia, aqui em Angola, na Nicarágua. Mas, desde aquele tempo até agora, houve muito progresso. A Namíbia está às portas da independência. Os cubanos estão a sair de Angola. O que interessava imenso esta área. Os países africanos estavam impacientes em verem a Namíbia a continuar governar pela África do Sul. Nós, os angolanos, estávamos também impacientes em ver os cubanos continuarem cá. Logo, foi graças a essa cooperação entre os americanos e os russos que nós chegamos a ver esse princípio de paz, e mesmo não excluo que Badolite tivesse sido também uma consequência do entendimento que há entre os russos e os americanos. E a Europa também está a respirar, porque já há correntes dissonantes, se vamos renovar os mísseis, não vamos renovar. De todo o caso, o ambiente é mais de compreensão, é mais de procura de caminhos de paz, de guerra. Está então otimista? Estou otimista, estou. O otimismo, muito otimismo é imprudência, mas eu estou razoavelmente otimista. Designadamente, por exemplo, no que respeita à retirada dos cubanos. Tem essa posição hoje? Portanto, feitas as eleições, dependerá da situação que nós vamos ver nessa altura. Poderemos formar um outro governo da coligação, porque as coligações na Europa e todo o mundo continuam a ser formas de governo. Se a situação de Angola, depois das eleições, ditar uma nova coligação, far-se-á a coligação. No que respeita à FNLA, qual o futuro dela, como encara a sua existência e a sua eventual existência, designadamente num processo que conduz a eleições? Não será só a FNLA, com certeza. A FNLA é um caso particular. A FNLA participou na libertação nacional, não participou agora no combate contra os cubanos, mas a FNLA para nós tem nome, tem um dirigente. Por isso mesmo terá lugar nesse xadrez de forças políticas angolanas para participar nas eleições. Que força é que vai representar neste momento, não sei. E também nós podemos dizer que outras forças políticas podem se formar. Não seria bom termos 43 partidos políticos, porque é a tendência de Angola. Mas 3, 4 partidos políticos em Angola, penso que é aceitável. Qual é, agora que teve um primeiro encontro com o Dr. José Eduardo Santos, qual é a sua opinião sobre ele enquanto homem? Eu recordo-me também que há anos atrás o Dr. Savini dizia que ele não tinha nem a envergadura nem a estatura política de, por exemplo, o Presidente Aquilino Neto. Enganou-se na altura ou engana-se agora quando o considera um homem corajoso? Não me engano em nada. E também não há dentro do MPLA nenhum dirigente que se possa comparar com o Dr. Agostinho Neto. Portanto, isso é uma verdade. É uma verdade que eu digo como da UNITA, é uma verdade que os homens do MPLA constatam como MPLA. No entanto, o encontro que eu tive com o presidente José Eduardo Santos, primeiro não o conhecia. Quando trabalhávamos com o MPLA, ele não estava lá. Devia ter ocupado nessa altura posições muito subalternas. É a coragem com que ele quis tomar essa posição, portanto, admiro essa coragem. Porque